nós estamos num processo de santificação. E nós temos diariamente oportunidades na nossa vida para viver essa santificação. Não é assim? Desde a hora que a gente acorda, nós temos a possibilidade de escolher por um caminho de santificação ou, do contrário, por um caminho de perdição. Todos os dias, em todos os momentos, Deus coloca à nossa frente a escolha. E nós temos esta graça, nós temos a liberdade de escolher pelo Senhor e de entrar neste processo de santificação. E é isso que Deus deseja fazer em nós. E é isso que o Espírito Santo que nós cantamos agora com o Tiago, nos movendo e nos conduzindo a pedir essa ação do Espírito, porque é justamente a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo, que realiza em nós esta obra de santificação. Mas nesta tarde, eu queria trazer para vocês também o fundamento desta vida de santidade, o fundamento desta resposta de santidade que nós damos a Deus, porque com certeza a melhor resposta que nós podemos dar para o amor de Deus é uma vida de santidade, meus irmãos. É o que nós podemos oferecer a Deus pelo grande amor com que Ele tem para cada um de nós, uma vida de santidade, uma vida em Deus. E a vida de santidade nada mais é do que uma vida totalmente mergulhada em Deus. Que bonito nós percebermos isso, porque isso dá a possibilidade de que todos nós trilhemos esse caminho. Ninguém fica de fora desse chamado. Todos nós somos convocados por Deus para este caminho de santificação. Isso não é só para a vida dos santos, tá? É para cada um de nós, é para toda a igreja de Deus, um caminho de santificação. E eu quero então começar apresentando para vocês o fundamento desta vida de santificação, porque não tem como nós querermos e nos esforçar por uma vida de santidade, se nós, em primeiro lugar, não percebermos e não reconhecermos o profundo amor que Deus tem por nós. Porque se você não se sente amado, você não dá uma resposta positiva. Não é assim nos nossos relacionamentos? Quando você não se sente amado por aquela pessoa que você se relaciona, seja o esposo, seja um amigo, seja alguém que você convive, se você não se sente amado por ela, você não consegue confiar. Você não consegue entregar para ela os tesouros do teu coração. Você não consegue dividir o que tem dentro do teu coração com ela. Nós também não vamos conseguir viver uma vida de santidade se em primeiro lugar não reconhecermos que somos amados por Deus. Se você está com a palavra de Deus, eu peço que você já fique com ela na mão, que nós vamos recorrer a ela várias vezes durante a pregação. Pegue comigo a primeira carta de São João, lá no capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 10. Primeira carta de São João, no capítulo 4, a partir do versículo 8. A palavra de Deus nos diz, encontraram? Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 8. Quem não ama, não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo, para que tenhamos a vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como oferenda de expiação pelos nossos pecados. Palavra do Senhor. Meus irmãos, esta é a verdade mais sublime, esta é a verdade mais importante que eu e você precisamos reconhecer na nossa vida. Nós somos amados por Deus, nós somos amados pelo Senhor.
Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou. São Paulo, na carta aos Romanos, vai falar melhor ainda. Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Olha só que bonito. Deus não nos amou quando já estávamos, no processo de conversão, quando nós já estávamos engajados na igreja, quando nós já participávamos da quinta-feira de adoração na Canção Nova. Não, não foi nesta condição que Deus nos amou. Quando ainda éramos pecadores, quando ainda estávamos no pecado, na miséria, presos à nossa fraqueza. Foi ali que Deus nos amou e nos chamou para uma vida de santidade. Você precisa constatar na sua vida esta verdade. Deus lhe ama. Deus tem um amor por você que é incondicional, que é pessoal. Esta verdade deve nortear toda a nossa vida. Porque se você não reconhecer isso, você não vai trilhar um caminho de santidade. Você vai achar que os mandamentos de Deus são um peso, são um fardo. Meu Deus, para que acreditar nisso? Castidade, não é? Por que falar nessa realidade? Se você não se reconhecer primeiro amado e amada por Deus, você não vai aceitar os mandamentos do Senhor, você não vai viver sob a lei do Senhor e tantas outras realidades. Primeiramente, precisamos reconhecer: Deus me ama. Ah, padre, mas você não sabe da minha história. Padre, você não sabe o que é dizer Deus me ama se eu não tenho referência do amor. Se dentro da minha casa eu nunca escutei um eu te amo. Se nos meus ouvidos essa palavra, ela nunca foi dita pelo meu pai, ou pela minha mãe, ou por aqueles que são os meus irmãos. Eu nunca escutei, padre, ninguém falar que me amava. Como é que eu vou acreditar que Deus me ama? Como que eu vou acreditar que Deus me ama se a minha mãe me rejeitou? Se a minha mãe já quis até abortar quando eu estava na barriga dela, quando soube que estava grávida? Esta é uma verdade que muitos de nós, meus irmãos, podemos trazer na nossa história de vida. Podemos carregar esta cruz da rejeição, seja ela paterna, seja ela materna. Nós podemos carregar esta ferida profunda dentro de nós, de nunca ter nos sentido amados por aqueles que Deus escolheu, como nosso pai, como nossa mãe. Um dia, eu atendendo uma pessoa, uma mulher, e ela estava numa profunda depressão. E um dos motivos da depressão era porque ela tinha perdido o bebê de mais ou menos 2 meses de gestação e ela não conseguia depois mais engravidar. E aí, conversando com aquela moça, ouvindo a sua história, ela partilhou e abriu o coração. Padre, eu descobri que quando a minha mãe estava grávida de mim, ela tentou me abortar. Porque o meu pai não quis se casar com ela, fugiu, foi embora e a abandonou. E com medo da exposição, da vergonha e da humilhação, a minha mãe tentou me matar, quando eu ainda estava no ventre dela. E eu tenho uma dificuldade profunda com relação à minha mãe. E aí, rezando com aquela mulher e percebendo a barreira que existia dentro dela em relação à maternidade, porque não experimentou já no ventre da sua mãe o amor. E aí, quando se falava de amor de Deus, como é que ela ia acreditar no amor de Deus? Se ela tinha sido rejeitada neste ponto, se ela havia sido rejeitada pela própria mãe. Se você traz uma história como essa, você que está aqui, ou você que está acompanhando agora em casa esta pregação, eu tenho uma palavra para você nessa tarde. Pegue comigo o Salmo 26, lá no versículo 10. Salmo 26, no versículo 10. Em algumas traduções é o Salmo 27, lá no versículo 10. Diz a palavra de Deus. Deixa essa palavra entrar com toda a força do Espírito dentro de você hoje, porque Deus primeiro quer lhe convencer do amor dele por você. Ainda, preste atenção, ainda que pai e mãe me abandonem, o Senhor me acolhe. Ainda que pai e mãe me abandonem, o Senhor me acolhe. Esta é a verdade que deve reger as nossas vidas, meus irmãos. E eu quero completar esta palavra
com a palavra de Isaías. Você fica esperto aí na Bíblia, tá? Isaías 49. Isaías 49, versículo 14. Diz a palavra de Deus: Sião vinha dizendo: o Senhor me abandonou, o Senhor esqueceu-se de mim. Acaso uma mulher esquece o seu recém-nascido, o seu neném? Ou o amor ao filho de suas entranhas? Mesmo que alguma se esqueça, eu de ti jamais me esquecerei. Vê que eu escrevi o teu nome na palma da minha mão. Olha só que declaração de amor maravilhosa. Vejam só que declaração de amor que Deus está fazendo conosco nesta tarde. Pode uma mãe esquecer-se do filho das suas entranhas? Pode, meus irmãos. Claro que pode. Do ser humano nós podemos esperar tudo. Quando uma pessoa não teme a Deus e não sabe que ela é amada por Deus, ela pode cometer as maiores atrocidades do mundo. Eu recebi algumas semanas atrás de um jovem que é engajado no movimento Provida, né, um bonequinho que representa um bebê de 10 semanas que cabe na palma da minha mão. Pena que eu não trouxe. Que cabe na palma da minha mão. Em que milhares, talvez milhões de mulheres já tiveram a coragem de jogar fora, de abortar, de matar uma criança dessas indefesa. Pode uma mãe se esquecer? Pode. Pode um pai esquecer, abandonar sua casa, abandonar os seus filhos? Pode. Mas mesmo que isso tenha acontecido na sua vida, mesmo que você tenha esses fatos na tua história, olha o que a palavra de Deus: jamais eu me esquecerei de você. Vê que eu escrevi o teu nome na palma da minha mão. O seu nome está gravado na palma da mão de Deus. Você não vai conseguir viver uma vida de santidade se você primeiro não deixar que esta palavra esteja impregnada no teu coração. Que esta verdade possa nortear toda a sua vida. Entenda o que eu estou falando. Não é essa experiência traumática que tem que agora nortear toda a sua vida. Não pense, eu não estou aqui desmerecendo o seu sofrimento, porque eu escuto pessoas e eu sei que é muito doloroso alguém constatar na sua história que foi abandonado pela mãe e pelo pai, que alguém que não recebeu o amor do pai ou o amor da mãe. Isso é muito doloroso, mas isso não pode ser aquilo que vai nortear toda a sua vida. Não! Hoje Deus dá uma oportunidade para você se libertar dessa dor, para você ser curado dessa ferida na sua história e na sua vida, porque é o amor dele que norteia a sua vida. É o amor dele que vai fazer você dar um salto e viver uma vida de santidade. Você não vai viver santidade se não reconhecer: Deus me ama. Diga isso para você mesmo. Com muito mais força: Deus me ama. Esta é a verdade que norteia a nossa vida. Deus nos ama. E olha que coisa maravilhosa, que o nosso magistério da Igreja Católica, nesse compêndio maravilhoso que eu estava meditando nesta manhã, numa das constituições presentes nesse documento, a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, no número 24, ela diz que o homem é a única criatura que Deus quis por si mesmo. O homem, eu, você, somos a única criatura que Deus quis por si mesma. Tudo o que Deus criou é para nós, é para o ser humano. Deus colocou, meus irmãos e irmãs, em nós um amor grandioso. Deus fez por nós algo maravilhoso, ao ponto de dar o seu próprio Filho na cruz para a nossa salvação, para a nossa santificação. E aí, nós temos que viver, nós temos que abraçar este dom maravilhoso, porque quantos de nós, uma vez que não reconhece o amor de Deus, estão vivendo numa vida errada, estão vivendo numa vida perdida, desprovida de significado, de sentido, fazendo escolhas erradas a todo tempo, presos em vícios,
presos ao pecado. Não. Nós somos chamados a viver.